Bom, bom dia, né, gente? Eu estou, assim, muito feliz de estar com vocês aqui nesse encontro, tá? Para a gravação ficar melhor, eu peço que todos fechem o fone, tá? Porque dá eco, eu não sei se sou eu que está dando eco aqui ou se tem alguma coisa aberta aí. Se for, eu começo de novo. Tá dando eco, sim. Só um minutinho. Bom, então, deixa eu só explicar porque eu quis fazer esse encontro. Já não é de hoje, tá, gente? Aqui, claro, né, muitos estudaram comigo, né? Eu acho que com a Débora também, mas hoje a gente está aqui para falar da tradução audiovisual para dublagem, que é a minha área principal. E o que tem acontecido, além de ser dubladora, o ano passado eu comecei como diretora de dublagem também. E é mais um motivo, eu acho que assim, na dublagem em si, não na tradução, na dublagem em si, é o máximo que você pode chegar a ser diretor de dublagem. E com isso eu comecei a perceber coisas que faltavam mesmo, que faltam, e que é aquilo que todos os diretores reclamam. Primeira coisa que eu quero falar antes disso, eu quero falar da expansão do mercado. Muita gente se engana quando acha que não tem mercado para tradução para dublagem. Tá muito enganado, porque tem muita tradução. Com essa coisa dos streamings que chegaram já há um tempo, tudo precisa ser dublado. Com essas coisas, os animes que chegaram também, essas produções, hoje em dia a gente tem série, novela, turca, russa, coreana, japonesa, chinesa, enfim, eu digo assim, muitas línguas exóticas entrando nesse mundo audiovisual que antigamente não tinha isso. Inclusive, os Estados Unidos, que é um país de original, né, de voz original, às vezes legenda, começou a dublar. Isso em pouco tempo. Os Estados Unidos agora tem que dublar muita coisa. E precisam de dublar, né? Falando de lá, eles precisam de dubladores bons, porque não tem, gente. Os Estados Unidos não tem dublador bom. Assim como também quem faz qualquer versão de uma língua exótica, seja qual for a língua, para o inglês, não faz também bem feito. Por isso que a gente recebe aqui uns scripts horrorosos quando tem que fazer tradução indireta. Para quem não sabe o que é tradução indireta, é quando você recebe um vídeo de uma língua exótica. Eu estou dizendo exótica porque pode ser chinês, japonês, coreano, russo, turco, alemão, tá? Até francês, depende. Porque o francês, o espanhol, a gente até não, eu não coloco o italiano nessa linha de língua exótica, não. Porque muita gente, né, a gente consegue encontrar tradutor que faz esse par, né? Inglês, português, inglês, espanhol, italiano e francês, português. Mas os outros são mais complicados de ter, da gente ter pessoas que façam essa tradução direta. Por isso, eles mandam o original, o vídeo no original, em qualquer língua exótica, te mandam um script em inglês, que às vezes é um script completo, digo completo com as falas principais, né? E às vezes mandam apenas com as legendas em inglês, o que complica mais o seu trabalho. Então, aqui é uma reclamação mesmo, tá? Porque o que acontece? Quando a tradução é indireta, você tem que cobrar mais caro. Valoriza o seu trabalho. O valor é geralmente de 50% a mais, tá? Entre 30% e 50%. Menos que isso, não. Você pode me perguntar, mas, Dilma, por que isso? Só você pensar,
Se você faz uma tradução direta, você domina o francês, o inglês, o espanhol, o italiano, né? Vou pegar esses idiomas aqui. Se você domina eles e vai passar diretamente para o português, o vídeo também está naquela língua em que você tem o script, é uma tradução direta. Você domina, certo? Agora, se você recebe uma coisa em chinês, o vídeo está em chinês, o original, né? O som original, você recebe um script em inglês, que nem sempre tem tudo, tem falas principais, ou às vezes você recebe ele como em inglês, mas em legenda. Esse é pior ainda, porque se você recebe um script de legenda em inglês para traduzir um filme que no original está em chinês, você tem que fazer uma pesquisa enorme, porque você tem que descobrir o nome dos personagens. A legenda em si, quando a legendagem, a gente não tem essa preocupação de ter o nome dos personagens. E outra coisa, a gente também não tem a preocupação de ter vozes de segundo plano e terceiro plano, e vozerio, aquela coisa toda na legenda. Na legenda, a gente se preocupa com as falas principais, as mensagens principais. Se eu estou falando aqui, alguém falar aqui do meu lado, a minha fala principal, eu estou ganhando, entendeu? A não ser que dê para fazer diálogo, mas aí já é outra história da legenda. O que eu estou falando é de falas de primeiro, segundo e terceiro plano que a gente já aprendeu. Agora, você recebe um filme em chinês, no vídeo, o script está em inglês, não tem, só tem as falas principais, não tem segundo plano, terceiro plano, vozerio, não tem nada. Ou é legenda, aí é que não vai ter nada mesmo, né? Só as falas principais, e pior, sem os nomes dos personagens. Complica mais ainda. Como é que você pode cobrar o mesmo valor? Me diz, do cliente. E muitos vão dizer para mim, Dilma, os clientes não querem pagar mais. Eu aceito pelo mesmo valor porque eu estou precisando de trabalho. É claro que eu não estou aqui julgando a sua necessidade de trabalho, porque cada um tem um tipo, né? Cada um tem uma necessidade, né? Cada um tem uma vida. Eu não vou dominar a vida de ninguém, nem controlar a vida de ninguém. Não é isso. Mas é porque o que está acontecendo no mercado é que, em vez de nós, tradutores, juntos, valorizarmos mais a classe, a gente fica denegrindo a classe, a gente fica puxando para baixo, sabe? Com a questão dos valores. Existe um sindicato para isso? Não, nós não temos, gente, nós não temos quem nos defenda. Ah, Dilma, tem o Sintra. O Sintra, ele funciona só para legenda, tá? E, no caso do audiovisual, legenda para cinema, mas porque são coisas mais... Por exemplo, o legendador, você pode trabalhar com clientes diretos. No caso da dublagem, não. Aquele valor que está ali no Sintra é o sonho de qualquer um, né? Mas ele é totalmente fora do mundo, desse nosso mundo. Então, é ilusório você querer cobrar de um cliente aquele valor que o Sintra estabelece na tradução para dublagem. Porque, primeiro, nós não temos um trabalho direto. Para você traduzir para dublagem, é preciso ter uma empresa de dublagem que faça o restante. Você faz a tradução, aí você vai ter que ter o operador, o diretor, os dubladores, o estúdio. Tudo isso eleva o custo de um trabalho de dublagem. Ele é muito maior do que o da legendagem, por isso. Porque envolve mais pessoas, envolve uma equipe. Na legenda, não. Daí a vantagem da legenda, né? Nós temos essa vantagem, ter cliente direto, você pode entregar o produto pronto e tudo mais, né? Agora, o que acontece também é isso, aí vai para a dublagem, a empresa te oferece o valor por uma tradução indireta pelo mesmo valor da tradução direta. Você vai e aceita. Aí eu aceitei porque... Alguém pode fechar o microfone aí, está aberto? Desculpa, tá, gente? É porque senão influencia aqui na hora que eu estou falando. Tá? Então, o que acontece é isso. Você vai no... Desculpa, eu perdi um pouco da linha aqui da coisa. Mas
Se você começa a aceitar e não negocia com o seu cliente, quando eu digo cliente, é a empresa de dublagem que contratou a sua tradução. Primeira coisa a fazer é negociar. Olha, isso aqui é uma tradução indireta, e detalhe, eles às vezes nem sabem o que é tradução indireta. Tá? Só estou dando uma lidinha aqui da Vicky. Discorda. Não, Vicky, eu também discordo do valor, entendeu? Do valor que eles nos pagam. Quem dera a nossa realidade fosse a realidade do Sintra, mas não é. Aí é que está o problema. O Sintra não... Porque se adiantasse o Sintra colocar um valor, como eles colocam, e forçasse e obrigasse as empresas de dublagem a pagar os tradutores o valor que eles estipulam, seria um sonho, gente, é a melhor coisa do mundo. Mas aí é que eu estou falando, não é a nossa realidade, e nunca foi. Esse valor da tradução para a dublagem no Sintra nunca foi, ainda não é, eu espero que um dia até seja, o que as empresas de dublagem pagam. Não é. Aquele valor ali, assim, sei lá, eles querem pagar, cobram, acho que o triplo até. É o que eu falei para vocês, o valor que está lá no Sintra, você só recebe aquele valor, aproximadamente aquele valor, quando é tradução para cinema. E eu soube também que já teve empresas de dublagem que pagam o tradutor para fazer tradução de cinema o mesmo valor de um filme, de um home video. Não é justo, porque eles não estão cobrando do cliente o mesmo valor. Home video é uma coisa, cinema é outra. Os dubladores recebem X por home video e recebem Y, Z, entendeu? Por cinema. Então, envolve tudo. Então, envolve o cinema, ele envolve o valor para o diretor de dublagem, o valor para o dublador e para o tradutor, que é sempre 4 vezes mais ou menos. Tá? De 3 a 4 vezes mais. Então, aí sim, se aproxima da tabela do Sintra. Mas para home video, que é o que a maioria faz, não é esse valor. E nós não temos o Sintra como os atores de dublagem, os atores todos têm o SATED. Tá? No SATED, eles têm reuniões, eles estipulam o valor da dublagem, né, da hora do dublador, que acabou de ter um aumento, tá, gente? Teve um aumento muito bom, comparado com tudo. Mas onde é que está o aumento do tradutor? Quem é que pode estipular isso e falar assim, o Sintra não pode chegar e falar assim para as empresas de dublagem, olha, agora os tradutores de dublagem vão receber isso. Não. E detalhe, cada empresa paga um valor. Tem empresas que pagam, os valores estão variando, eu não estou brincando não, de 4 a 12. Por que 4? Porque R$4 são aqueles, sei lá, pessoas iniciantes que pensam, não, eu vou cobrar barato para ele poder aceitar o meu trabalho. Não, gente, não é por aí, não. Eu falo assim, que você pode até aceitar, mas no mínimo, tá? O mínimo, 6,50 hoje em dia. Mínimo. Menos que isso, é muita exploração. 6,50 já é exploração. Eu acho que tá? É o meu ponto de vista, claro. Aqui não existe uma obrigação de você obedecer o que eu estou falando. Tá? E a questão é que, Vicky, a união trouxe respeito dos dubladores, não é bem isso, tá? Porque o dublador, ele precisa ser ator profissional para dublar. E ator, para você ser registrado, você tem que ter o registro no Ministério do Trabalho, que é o que eles chamam de DRT. Né? Então, existe para os atores o SATED, o Sindicato de Atores, artistas, eu esqueci a sigla toda. Então, existe isso, sempre existiu. Então, não importa se você é ator de dublagem, se você é ator de teatro, ou se você é ator de televisão.
você, o artista de circo, você vai ter, você tem essa obediência com o SATED. Por isso que eu falei, os donos de empresas aqui de dublagem, eles se reúnem com o SATED, eles têm essa reunião, e ali eles decidem o valor que vai ser pago. E todas as casas precisam pagar o mesmo valor. Mas, por exemplo, dependendo do cliente, no cliente do caso da empresa, eu digo assim, a Paramount, a Universal, seja quem for, dependendo, tem direitos conexos, que a gente chama, e às vezes não tem. Se tem, você vai receber um pouquinho mais a hora. Se não tem, você vai receber a hora normal, por assim dizer, o valor sem esse acréscimo. Mas existe também, existe uma empresa aqui ou outra que paga menos o dublador? Existe. Mas são fora do eixo Rio-São Paulo, eles estão fora do eixo Rio-São Paulo, que pagam menos. Tem empresa que paga o dublador por letra, uma coisa assim. Não é por loop. Mas o dublador aceita e imagina o tradutor, né? Quanto não recebe. E aí o que acontece? Eles vão deixando, né? Obrigada aí, tá? A companhia aberta, tá? Sobre os sindicatos artísticos e técnicos de espetáculo de diversão, justamente. Então, o que acontece? Eu vou chegar lá, tá, Debs? Primeiro, eu quero falar só do mercado aqui. Eu vou passo a passo, tá, gente? Até chegar em tudo que eu quero falar com vocês. Por isso, esse encontro. E detalhe, só assim, se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? E eu ficar para trás, porque às vezes eu posso não ver no chat, pode levantar a mão, tá? Aí a gente faz assim, faz igual debate, vai ter aqueles 2 minutinhos para comentar, porque não dá, senão fica muito tempo, eu cronometro aqui 2 minutinhos, e você fala, né, expõe a sua experiência, o que aconteceu, o que está acontecendo com você, e a gente fala sobre isso. Mas depois, vamos deixar isso para o final, tá, gente? Todo mundo que quiser falar, fique à vontade, deixa só para o finalzinho, deixa eu falar só o que está acontecendo realmente no mercado. Então, primeira coisa dessa valorização é um problema. Porque, como eu disse lá no início, você começa a puxar para baixo, né? Não é empurrar, não é elevar, mas você vai puxando e vai deixando a gente falar assim, você é a Dilma, mas você é você, né? Você já está no mercado, é reconhecida. Não, gente, não é isso, não. Vocês ficam... É muita ilusão vocês pensarem isso, tá? O fato de eu estar mais tempo não quer dizer que eu receba melhor do que todo mundo, não. Eu recebo igual. A minha diferença é que eu não aceito menos do meu minuto, do valor que eu estipulo para mim. Eu não aceito fazer tradução indireta se não me pagarem mais. Não precisa me pagar 50% a mais. Eu posso até negociar e aceitar um valor menor, mas não o mesmo valor que se paga por uma tradução direta e com script completo. Então, se o script está incompleto também, eu negocio. Olha, não está bom esse script, está incompleto, tem um acréscimo. E sem script é o dobro. Porque você vai ter o dobro de trabalho, sim. E tem empresa que paga ao tradutor o mesmo valor com script e sem script. Gente, olha o trabalho que você tem fazendo uma tradução sem script. Você tem que pesquisar no IMDb, Adoro Cinema, seja onde for, o nome de todos os atores que estão participando daquele filme. A trabalheira que dá, né? Então, exige um trabalho maior, exige um tempo maior para você. Então, tem que ser o dobro, sim. Né? Igual o Fernando falando ali, tinha que ser o triplo. Nossa, para mim era 4 vezes, seria pouco. Então, eu não acho. Eu sou o tipo de pessoa que não acho vantagem falar. Eu traduzo sem script. Eu detesto traduzir sem script. Por quê? Porque dá mais dor de cabeça, tá? Você dá mais trabalho de pesquisa. Às vezes você não entende o que está sendo dito e não adianta você escutar 3, 4, 5, 6 vezes. Não adianta, porque você não consegue. Você tem que pedir ajuda para alguém que possa te iluminar.
e às vezes essa pessoa também não consegue, né? Então, fica difícil. E às vezes você fala, e quando você não consegue entender, João, o que você faz? Você fala, vou pelo contexto, né? Ou eu vou pelo quê? Pelo sincronismo cinético, que eu explico sempre para vocês o que é a imagem passa para você a mensagem. Às vezes você tem o script, você tem ali o script ali para você, e não tem. Como é que eu digo? Você tem o script e você não consegue entender. Mas e aí, às vezes, a própria imagem te passa a mensagem. Então, você traduz pela imagem. Sincronismo cinético. E muita gente, eu acho que a maioria, nem sabe de sincronismo. Só pensa quando fala de sincronismo, falam sincronismo labial, né? Que tanto que as críticas maiores que existem na dublagem é justamente o sincronismo labial. Ah, ficou estranho, a boca ficou batendo, isso e aquilo, tá esquisito. Mas hoje em dia, se você perceber um bom trabalho, esse sincronismo labial se perde ali, assim, você nem percebe que está sendo dublado. Agora, quando é mal feito, não tem como não perceber. E quando a tradução é ruim, pior ainda, gente. Você escuta a fala, você fala, traduziu ao pé da letra. Então, a partir daí, eu já falando exatamente isso, é que eu quero entrar na segunda parte, que é a questão da necessidade de bons tradutores. Muitas casas, não é porque você faz um curso de tradução e para, e espera cair do céu um trabalho para você. Não, não é assim não, gente. Olha, entraram em contato comigo para fazer teste, não é nem de dublagem, foi de legenda, que eu já tinha me candidatado há mais de um ano. Eu nem me lembrava, de repente entraram em contato comigo. Mandei o teste, já mandei. Tá? Hoje é dia 25, eu mandei no dia 13. Não tive resposta ainda. Mandei um e-mail perguntando se já tinha sido corrigido. Não responderam ainda. Então, não existe essa diferença. Nós somos iguais. O fato de eu estar aqui ensinando, né, a tradução para a dublagem não quer dizer que eu seja o melhor tradutor do mundo para poder ensinar você. Mas eu tenho uma bagagem maior para poder te passar o que eu sei. Justamente aquilo que eu falo, estou ensinando para vocês aquilo que vocês não devem fazer. O que deve, estou ensinando. Agora, o que eu não devo, o que não deve, também estou ensinando para que você não cometa o mesmo erro que eu já cometi. Porque quando eu digo que não faça isso, é porque eu já fiz e não deu certo. Né? Eu errei. Então, para que errar de novo? Não vai funcionar do mesmo jeito. Ah, mas eu preciso passar por essa experiência de errar e levar a maior bronca, porque para mim é legal levar bronca. Sei lá, né? Aí já é com você. Mas o que está acontecendo no mercado é que, às vezes, existe um nepotismo? Existe. Tem como, em qualquer lugar, né, gente? Ah, o meu sobrinho morou nos Estados Unidos, fala inglês. Eu falo inglês básico aqui, gente, porque pode ser qualquer outro idioma também, mas eu sempre pego o inglês como exemplo. Morou fora, pode ser na Espanha, pode ser na Itália, pode ser qualquer país. Falo, né? Tem ali sempre, tem o sobrinho, sempre tem o filho do amigo, e eles colocam ali para traduzir. E pronto. Tem erro? Aí ainda vou chegar ali esses erros é que acarretam na reclamação dos diretores. Mas o problema maior é que, mesmo você estudando, eu percebo agora, tá, dirigindo, eu fui percebendo os detalhes que os tradutores deixam de colocar numa tradução. A primeira coisa é reação. Não pode esquecer, gente. Você está traduzindo para dublagem? A pessoa reagiu, o personagem reagiu, coloca nem que seja apenas um R entre parênteses, mas enfatizando sempre entre parênteses, porque se você coloca a reação, vamos supor, você coloca assim, suspira, é uma reação, você está descrevendo a reação. É o que eu ensino, eu gosto de
de ensinar a descrever uma reação, em vez de colocar só Rzinho. Mas o mínimo é o R. Se você já botou o R, já está bom. Agora, se você coloca fora do parênteses, aquele suspira, em vez de reação, ele se transformou numa fala. O dublador vai ler o quê? Ele vai ler. Suspira. Ué, não estou falando suspira, não, ele está suspirando. Então, lembrando, reação é entre parênteses. Fora de parênteses, virou fala. E outra coisa que é muito engraçada, porque porque eu já dirigi coisas que eu traduzo, e eu tenho mania de colocar a minutagem no meio de uma fala que é muito grande, num bife, né, que a gente chama de bife, eu coloco, às vezes, a minutagem, né, no meio da fala ali, para o dublador mais ou menos saber onde que está aquela fala. Só que eu esqueci de colocar entre parênteses a minutagem. Então, por exemplo, era 12:08, uma coisa assim. O dublador, na hora que foi ensaiar, ainda bem que foi na hora que ele estava ensaiando, ele foi lá e falou assim, 1208, eu estava fazendo... Eu comecei a rir. Aí eu digo assim, desculpa, isso aí não é data, não é a minutagem. Eu não coloquei entre parênteses. Então, eu preciso falar para vocês, coloca, vira fala fora do parênteses. Outra coisa, cuidado para não misturar reação, tá? Com descrição de fala, com interpretação. Reação, interpretação. Se eu suspiro, se eu grito, grito não é falar gritado, não. Se eu grito esse é um grito. Se eu choro, se eu gemo, seja o que for, isso é reação. Agora, se eu falo gritando, se eu falo nervoso, se eu falo sussurrando, se eu falo gaguejando, isso é interpretação. Nós não colocamos isso numa tradução. Porque, às vezes, você é induzido pelo script original. Porque no script original, às vezes, tem lá, sussurra, fala nervoso, alguma coisa assim. Então, gente, alguém fecha o microfone? Ok. Estou procurando aqui. Tá. Depois a gente vê isso. Então, voltando lá à questão da reação com interpretação. A interpretação não importa para o diretor, não importa para o dublador que você escreva a interpretação. Lembrem-se disso. Porque o dublador vai assistir a cena. Ele vai saber se o personagem que ele vai dublar está falando nervoso, está falando no meio do choro. Ele pode até chorar, sim, porque é uma reação junto com uma fala. Tá? Mas você não precisa colocar fala chorando. Não, você bota lá, chora, e depois você bota a fala da pessoa. Porque o dublador vai assistir a cena. Ele vai saber exatamente se o personagem está falando nervoso, se ele está falando calmo, se ele está falando mais pausado, se ele está falando com mais rapidez, porque existem velocidades na fala. Por isso, a gente tem que se preocupar com o sincronismo, com o isocronismo, que é a entrada e a saída da fala. A gente tem que saber se aquela frase está muito grande ou se está pequena. De preferência, se você ficar na dúvida, deixa a frase maior, nunca menor. Por quê? Porque tirar alguma coisa da frase para o diretor é muito mais fácil do que colocar. Tá? Ah, Dilma, mas você entende, você não fala inglês? Eu falo, eu traduzo, eu sou tradutora também. Então, se eu me deparo com uma frase que está muito curta, eu ouço o original, até quando eu vou dublar. Eu peço o diretor, eu leio a frase, eu vejo que a frase está curta, eu falo para o diretor, pode passar de novo? Aí eu ouço, tá? E percebo que está faltando tradução. Aí eu mesmo vou lá e acrescento a palavra que o tradutor esqueceu de traduzir. Mas não é todo dublador que é tradutor, gente. A maioria não é. E nem todo diretor fala também inglês, sim.
o diretor e o dublador vão confiar no seu trabalho. Essa é a sua responsabilidade. Então, não roube, né? Não roube as palavras. Às vezes, você fala assim, mas é porque eu faço legenda, estou acostumada a resumir. Dá um clique aí, ó. Dá um clique, troca o chip, entendeu? Agora é o chip de dublagem que você vai colocar aqui, esquece a legenda. Geralmente, tá? A fala na dublagem não precisa ser resumida, principalmente nos desenhos. Eu sempre falo isso para os alunos. Agora, vai ter hora que você vai ter realmente que fazer uma frase mais curta, né? Porque o personagem fala muito rápido. Por isso que a gente tem que analisar o meu famoso coque, né? Quando, onde, quem. É preciso saber analisar assim. Então, repetindo, para aqueles que já traduzem aqui, vamos eu vou só lembrar vocês. Pegou um material novo? Primeira coisa, pesquisa na internet sobre aquele projeto que você vai fazer. Tá? Pesquisou? Você já sabe mais ou menos, né, da trama. Ótimo. Recebeu o material também? Falei do nome. Pegou o material? Verifica se o vídeo e o script estão batendo. Verifica se o script está completo, está bom. Dá uma olhadinha. Se não tiver, aí é o momento de você negociar, antes de começar a traduzir. Ok, está tudo ok, já negociei, já fechei o trabalho, vou começar a traduzir. Primeira coisa a fazer é o coque. Quando, onde, quem. É filme de época? Porque eu estava assistindo a uma série agora, né? Estava assistindo legendada. Gente, a legenda estava totalmente fora, tá? Aliás, se vocês quiserem assistir, é maravilhosa a série, chama Lydia Poet. Tá? É muito legal, eu amei. E eu, quando começo, vou até o final, assim, né? Empolgadíssima. Então, e vocês vão ver que tem erro do coque. Por quê? A legenda usa palavras muito atuais para a época. Eu peguei várias palavras. Então, a pessoa que traduziu não prestou atenção nisso. Aliás, nem sabe o que é esse coque. O coque não vale só para tradução para dublagem, não. Vale para tradução, qualquer tradução, na verdade. Pode ser literária, pode ser legenda, né? Pode ser qualquer tradução. Tá? Não importa. O coque, se envolve personagens, você tem que saber. Você vai pegar um livro, mas é um livro de época, você não pode usar vocabulário atual. É a mesma coisa com a tradução audiovisual, seja legenda, seja dublagem. Pesquise. Época, vai pesquisar. Aí, anos 60, 70, 80, 90, 2000, não importa. Vê ali qual é o vocabulário que era usado naquela época. Por exemplo, uma coisa muito boba que acontece é a questão de você traduzir high school e junior high school, elementary school, seja o que for, mas geralmente o junior e o high school. Tem gente que coloca sempre ensino fundamental e ensino médio. Gente, em 1970, 80, não sei até quando, 90, não existia ensino médio. Tá? Não era assim. Eles só mudaram o termo. Na verdade, né, eu não sei por que eles trocaram esse nome. Na minha época, era primeiro e segundo grau que eu fiz. Então, assim, você tem que sair pesquisando o que se falava na época. Eu me lembro que tinha um normal para você ser professor científico e normal. Normal e científico. Eu peguei essa parte também, né? Eu peguei essa parte depois até mudarem para a nomenclatura primeiro e segundo grau também. Então, pesquisa. Você vai e coloca ensino médio, uma coisa de 1970? Não, não é não. Certo? Datação é isso. Né? É esse quando que eu falo. Pesquise o personagem é idoso. Geralmente, idoso fala mais devagar. O jovem fala mais rápido, somente o adolescente. Né?
Mas aí vê a época também que ele está, né? Onde ele está, para você saber o vocabulário dele. Pai e mãe vai depender muito, né? Eu sempre dou exemplo de pai e mãe assim. Está nervoso ou está calmo? Se estiver calmo, fala lento. Se estiver muito nervoso, eles aceleram. Está feliz? Vai falar mais bonitinho, mais suave, mas aí vem a interpretação do ator também, né? Isso a gente não... Olha, interprete a sua frase. Não, não. Deixa que ele vai assistir a cena e ele vai saber como. Mas você, como tradutor, você viu a cena também, você não vai saber como vai ser interpretado, mas você sabe como vai ser traduzido. Quais serão as palavras que você vai escolher para colocar ali naquele texto. Porque pode parecer besteira, mas não é, gente. O diretor e o dublador, principalmente, o diretor de dublagem, confia na sua tradução. De primeira, ele está confiando na sua tradução. Ele não vai se preocupar muito com isso. Só que ele começa, porque e vai vendo, epa, tá errado demais. Porque às vezes acontece muito depende da empresa, tá? Certas empresas já entregam para o diretor o trabalho com o levantamento. O levantamento é o corte de loops, tá? O número de personagens, o loop de cada personagem, quanto cada personagem vai dublar, e às vezes até a escalação. Eles já escalam, o diretor não sabe nem quem vai dublar aquilo. E às vezes fala assim, já escolhemos os principais, e aqui você escolhe, você escala quem você quiser para certos papéis. Então, o diretor às vezes não tem nem tempo de ver, assistir, né, o material, o filme, seja série, seja o que for. Então, ele só vai saber, ele só vai ter novidade quando chegar no estúdio. Então, é claro que ele está confiando no seu trabalho. Se o seu trabalho é bom, o diretor vai respirar. Ai, meu Deus, ainda bem que quem traduziu foi fulano ou ciclano, porque a tradução dele é boa e eu não tenho problema. Agora, quando a tradução é ruim, gente, vocês não imaginam o atraso que é dentro do estúdio. E não pode atrasar, porque o estúdio, o diretor calcular, o fulano vai dublar 5 loops. Não precisa de 1 hora para dublar 5 loops. Entendeu? Dá para ele, às vezes, 15 minutos. Tem dublador que, em uma hora, consegue dublar, sei lá, quase 60 loops. E tem dublador que dubla 20. Cada um tem o seu ritmo. Então, tem tudo isso. Agora, imagina, o diretor separou 1 hora para o dublador dublar 20 loops. Mas o dublador, os loops do dublador, as falas eram grandes. Apesar, né, eram mais complicadas e tudo mais. Passou de 1 hora. Mas ele já tinha marcado a próxima. O próximo dublador tem que entrar. Como é que vai ser? Mas ali, aquele tinha mais falas mais complicadas, e a tradução não estava boa. Ixi, teve que ficar corrigindo aquela fala, porque a tradução não ficou boa. Ah, vamos, corta aqui. Ah, troca para isso. Ah, essa não está fluindo. Ah, não está natural. Eles chamam muito de tradução dura. Tá? É o termo que é usado. Essa tradução está muito dura. Ou seja, está muito ao pé da letra. Porque não pensou em como fala aquilo. E se isso vai se repetindo, vai virando uma bola de neve dentro do estúdio e atrasa tudo. Por isso que eu sempre digo, cuidado, nós tradutores somos responsáveis por isso tudo, nós somos o alicerce. Se você faz mal feito, desaba, gente, entendeu? Desaba mesmo. Sabe aquela coisa de implosão? Você acaba sendo a bomba, você cria a base, coloca as bombas na base e implode tudo. Sabe? Ou chega no final, dá uma merda total no trabalho. Então, tem que tomar cuidado. Chegou o trabalho, eu estou confiando em você. De preferência que o seu trabalho, a sua tradução seja excelente. Ah, esqueceu reação. Vocês podem achar que é besteira, mas não é. Por quê? Porque, às vezes, o personagem só reage no loop 28. Ele só reagiu no loop 28. E você não colocou a reação no loop 28. Do personagem. Ou seja, você excluiu um loop do dublador, ele perdeu um loop e ele não está dentro daquele loop que você não colocou ele lá dentro, era só uma reação. Mas aí você tirou um loop dele e aquele loop ele receberia talvez por 2 horas, você tirou, ele vai receber por 1 hora e meia. Por causa de um loop, isso acontece. E outra coisa, o diretor
Não viu também, por quê? Porque não está lá dentro do loop, não tem o nome dele, você esqueceu de colocar o nome dele com a reação, a gente não vai saber. Aí o que acontece? O famoso retake. Tem que chamar o dublador para fazer aquela reação. Às vezes é uma falinha que você esquece. Você pensa assim, eu esqueci. Eu traduzi um filme agora em que o cara fala obrigado, obrigado. Depois fala obrigado, obrigado. Mexe a boca. Aqui. Ele fala 4 vezes obrigado e depois ele vira e bate a boca. Não tem o som, tá? E não tinha nada no script. Mas ele está claramente falando alguma coisa ali. Mas Dilma, mas a regra é, não tem som, não estou ouvindo nada, deixo sem. Não, quando é uma coisa assim, por exemplo, a menina está no carro, aí ela faz. Aí você sabe que é um oi, né? Ali, sem nada. Mas naquele caso ali, não, o cara estava falando mesmo, foi erro. E teve muitos erros, tá? Eu estou fazendo uma série também que tem troca de nome de personagens. Eu estava traduzindo e eu falei assim, peraí, mas aqui quem está falando não é essa menina, não, é o pai dela. Justamente. Não estava batendo, sabe? A frase com quem eles colocaram. E olha que é um script considerado excelente, tá, gente? Mas não confia em script, não confia. Porque eles te pegam. Então, se você deixa de prestar atenção nisso, você compromete o diretor também quando faz o levantamento. Atrapalha, porque ele vai fazer a escalação e ele vai escalar você para dublar a mulher. Mas quando chega lá na hora, eita, não era mulher, não, é o pai da menina aqui. E eu não coloquei esse loop para o fulano, esse loop, na verdade, era para o ator, não era para a atriz. Então, vai ter que trocar, vai ter que chamar ele para fazer a frase, porque ele não fez. Então, isso tudo vai acarretando a problemas dentro do estúdio. Diretores reclamam. Por exemplo, teve um diretor, né, as reclamações são essas. Para começar, a questão das reações que você não pode esquecer de colocar. Eu, de preferência, peço que descreva as reações que são descríveis. Descritíveis. Você pode dar uma descrição para aquela reação? Coloca. Ri, chora. Os mais comuns. Ri, chora, suspira, susto, tá? Geme. Agora, você não precisa colocar assim, dor, entre parênteses. Aí, fora do parênteses, ai. Alguém pode fechar o microfone, por favor? Eu não sei se é espirro ou cachorro latindo aqui, mas... Só um minutinho, gente. Pronto. Foi. Então, a questão das reações, tá? Se vocês quiserem, eu não sei se vocês estão anotando, mas se não anotarem, tá, gente? Não tem problema. Depois, vai lá no YouTube e assiste de novo. Tá? Eu estou deixando essas dicas aqui porque eu acho muito importante. Eu quis fazer isso justamente porque eu falei, gente, não dá mais. Não dá mais. Tem diretor reclamando o tempo todo e é sempre a mesma coisa. Teve um diretor que pediu para mim, falou assim, Dilma, você não quer fazer uma reunião com os donos das empresas para falar sobre os tradutores? Porque não é possível. Falei, quem sou eu para fazer isso com os donos das empresas, entendeu? Vão rir na minha cara, né? Não é por aí. Então, não deixe faltar. Primeira reclamação deles, esquecem de reações. Segunda reclamação, tradução dura. Pelo amor de Deus, gente, a gente está traduzindo dublagem. Você olha, pensa sempre nisso. Como é que eu falo essa frase? A pergunta está ali. Ontem mesmo eu estava traduzindo a frase em inglês, eu falei assim, eu não vou traduzir igual está aqui, porque a gente não fala desse jeito. A gente fala assim. Coloquei. Faz muito mais sentido. Eu fico até feliz quando eu consigo ter uma solução melhor para a minha tradução. Às vezes eu não tenho. Eu não sou a perfeita. Não, eu cometo erros também, sabe? Erros de tradução, às vezes, porque você interpreta de um jeito, cada um tem uma interpretação. E, às vezes, a gente interpreta de um jeito que não é a certa. E você, assim, tem certeza absoluta que você está correto. Aí vem outro e fala, não, é isso aqui. Aí você olha e fala, ai, meu Deus, realmente, você tem razão.
E outras vezes, nem você, nem a pessoa que reviu, que, sabe, fez essa revisão aí, acertou. Nenhum dos dois acertou. Aí você consegue pensar em uma outra solução que seria a solução certa. Acontece. Igual eu falei, outra coisa é a questão de traduzir frases muito curtas. Você não pode traduzir todas do começo ao fim grandes demais e nem todas do começo ao fim curtas demais. Mas procure esse equilíbrio. Mas se você pecar, se for para pecar, peca pelo excesso, nunca pela falta. O diretor agradece. Nunca pela falta. Outra coisa, né? Desenhos, né? Ali, o André falando ali, acontece com desenhos e piadas. Gente, pelo amor de Deus, você está fazendo um desenho, ou qualquer comédia. Comédia é uma das coisas mais difíceis de fazer, né? De traduzir, além dos realities também. Mas qual é a diferença de traduzir uma comédia, a dificuldade, e a dificuldade em traduzir um reality? Agora eu estou perguntando para vocês. Agora eu já estou começando, tá, a entrar justamente no nosso diálogo aqui. Alguém quer responder? Quer levantar a mão e responder? Qual a diferença? Porque eu Oi. traduzi as 2 temporadas de Be Positive, né? Que era cheio de trocadilho. Então, nas comédias de sitcom, é muito piadinha, expressão e trocadilho. Que você tem que adaptar, porque não dá pra deixar o pé da letra, porque senão não faz sentido nenhum. Fica péssimo. E o reality não são personagens. Então, assim, eu nunca traduzi reality, mas eu dublei recentemente reality. E o diretor até reclamou, falou que estava muito ruim a tradução. Porque não são pessoas, não são falas feitas, né? São pessoas falando. E, e aí é muito bagunçado. Enfim, às vezes o que mais acontece é trocar fala. Tá dizendo que é a minha personagem que tá falando, mas na verdade não é a outra que tá falando. Então, um monte de coisa trocado. É, Então, eu acho que essa é a dificuldade dos dois. os Mas scripts de reality, muitas vezes, eles não... Faltam muitas coisas, eles são um caos, bem nome trocado de personagem. Não vem reação, não vem... Às vezes tem fala em overlapping e não aparece, tipo... Eu já peguei script que, tipo, juro que devia ter, tipo, 70% só das falas do episódio inteiro. E a gente tem que ter um ouvido muito bom para traduzir reality, porque é pedreira, tipo, é muito overlapping, às vezes tem muito vozerio, muita confusão, principalmente esses reality mais barraqueiros, assim, que já peguei muita bomba dessa. E é uma baita escola, gente. Reality tá doido, olha. Seja em questão de script, quanto em questão de tradução mesmo, até porque eu peguei um reality uma vez que tudo era oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Aí você vai o quê? Você vai fazer tudo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. É complicado. Então você tem que... É muito, em todos os sentidos. Eu acho que reality é uma escola, assim, em todos os sentidos, porque tem todo tipo de dificuldade. É foda. com aí você também tem a escola de aprender a adaptar a piada, né? De fazer sentido da piada e tal. Mas os dois são bem difíceis. E no reality também a gente tem que lembrar que o pessoal, os participantes, até a gramática deles, eles falam errado, né? Que nem nós, né? Então, a gramática deles é errada. Então, como é que a gente se vê numa saia justa também? Muitas vezes, a questão da gramática errada no original não quer dizer que você tenha que fazer a sua tradução escrevendo errado. Tá? Você pode colocar, porque às vezes, coloque a frase corretamente, porque às vezes o dublador é que vai falar errado. Por exemplo, o pronome demonstrativo este. Você coloca este, o dublador só vai respeitar esse este se for um filme de época e o diretor tem que ficar de olho se o dublador vai falar este, porque ele troca para esse. Entendeu? É normal. Outra coisa, você coloca está. O dublador vai falar tá. Mas você tem que colocar está. É igual o tão. Eles perguntam, cadê fulano e ciclano? Eles estão ali. Mas você não pode escrever, eles estão ali. Fica parecendo intensidade, né? Eles estão ali. Estão ali o quê? Estão bem ali? Estão felizes ali? Entendeu? Então, fica complicado. Então, não façam isso. Escrevam, eles estão ali. Na hora de dublar, eles estão Dilma, ali. nossa, não fazia ideia disso, sabia? Como
na parte de traduzir. Eu Sim, achava que, olha só. Não, você não vai escrever errado. Às vezes, por exemplo, o personagem que você escolheu para ele, né, aquele personagem ali, ele vai ser um caipira. Ele vai usar a fala caipira. Imagina se você escrever o texto exatamente como um caipira fala. Sabe quando isso acontece em brincadeirinhas que você pega no Instagram e tal, que eles botam, tipo assim, botam um caipira falando e escreve a frase exatamente como ele falaria. E bota assim, aí, entendeu o que ele está falando? Por exemplo, eu brinco, eu falo assim, bom, eu entendi, porque eu sou goiana, entendo tudo que eles falam. Agora, a maioria não entende. Porque fica horrível. Então, é a mesma coisa dentro do estúdio. Se você coloca tudo caipirês, não. Você tem que colocar tudo português bonitinho e o dublador vai interpretar aquilo usando um pouco, né, desse sotaque. Por exemplo, ali, ó, nunca fiz reality, né? A Dani falando ali, mas já fiz um jogo tipo gincana, como aqueles antigos do Faustão. Nossa, que trabalheiro. Aí o dublador, ele vai olhar aqui e fala assim, eu nunca, ele vai usar pelo menos o tom, né? Eu nunca fiz reality, não. Mas já fiz um jogo assim que nem gincana, com aqueles antigos do Faustão, sabe como é que é? Não dá uma trabalheira danada, sua. Você mistura aí um pouco, ele dá uma como é que eu vou dizer? Ele dá ele coloca ali um pouquinho, né? Um pouquinho de palavrinha aqui, outro ali, vai misturando. Ele deixa o texto mais natural, porque ele é caipira. Agora, vamos supor, tem sotaque francês. Você não vai colocar R, né? Nunca fiz um reality, você vai botar aquele monte de R para falar reality, né? Jogo tipo gincana, com aqueles antigos do Faustão. Imagina se você escrever tudo desse jeito. A leitura vai ficar péssima. Vai ser horrível para o dublador. Então, escreva normal e o dublador é que vai colocar, no caso, os sotaques mais comuns, né? Por exemplo, Dilma, no original, a gente percebe que o personagem fala com sotaque. Aí eu pergunto assim, mas qual sotaque? Eu acho que é um sotaque africano, assim, meio africano. Gente, o que é sotaque africano? Não dá para você saber. Quando é uma coisa mais comum, o sotaque espanhol falando alguma coisa e tudo mais, agora, como é que é um sotaque lá, sei lá, o africano falando português, o africano, não sei lá de qual país, entendeu? Mas tem um próprio africano, né, que fala português, Moçambique, vai falar um português diferente, né? Vai falar meio português de Portugal. Aí sim, você não vai colocar que fala sotaque africano, porque o diretor nunca vai colocar alguém falando sotaque africano. Tá? O máximo que já conseguiu, que já aconteceu, mas era cinema. O personagem falava inglês com sotaque russo. Então, quando ele falava inglês, tinha que ser dublado para o português. Então, tinha que ser português com sotaque russo. Era obrigatório, exigência do cliente. O que a empresa fez? Contratou um russo, claro que fala português, pediu para o russo ler, no caso, a minha tradução, e o dublador imitar a pronúncia do russo, para ficar uma coisa mais autêntica. Tá? Isso pode acontecer, mas não cabe a você resolver o problema, nesse caso. Sim, o cliente com a empresa de dublagem. E pronto. A sua tradução está lá normal. Agora, como é que vai colocar o sotaque? Aí é com eles. Agora, por exemplo, o sotaque caipira, se você quiser, por exemplo, enfatizar uma palavra, você coloca ela ou em itálico ou entre aspas. Coloca nós vai. Você quer que o personagem fale nós vai lá. Aí você bota lá nós com acento, vai lá. Mas bota ou em itálico ou entre aspas, que aí o diretor já sabe que aquele ali você está querendo enfatizar daquele jeito. Fora isso, você não precisa se preocupar. Porque os dubladores são atores, geralmente trabalham com... Por exemplo, com isso, essa questão de sotaque nordestino. Né? Você não vai começar... Você pode até trocar uma coisa, uma palavra que se usa aqui, né?
por exemplo, aqui se fala aipim, lá em Goiás se fala mandioca, lá no Nordeste a mandioca existe também, mas é aquela que faz farinha. Ainda tem isso, ainda tem a pesquisa, tá? Se você falar vai comer mandioca, se for lá uma questão do Nordeste, você não vai, porque é venenosa. Você vai comer macaxeira. Então, se você de repente quiser falar assim, oxe, né? Bolinho de macaxeira. Você pode colocar, você quer colocar, regionalizar mais para ficar melhor, para ficar mais engraçado, sabe? Né? Cuscuz, paçoca. Então, a gente faz faz um estudo, né, gente? Isso é uma coisa que eu aprendi com a Lia Wyler, a tradutora do Harry Potter. Ela foi minha professora. E exatamente isso, da gente procurar os regionalismos. Porque uma hora pode ser importante para você. Tá? Will, eu vi que olhei aqui, por coincidência, eu olhei aqui. Pergunta. Pode Oi, falar. Dilma. Oi, gente. Tá me ouvindo certinho? Sim. Tá. Eu tenho uma dúvida com relação à comunicação. É falta de etiqueta, entre aspas, a gente pedir o contato do diretor que vai dirigir a nossa tradução? Porque, assim, eu nunca tive contato direto com o diretor que está trabalhando com o meu texto. E às vezes eu acho que isso poderia evitar, tipo, teve algum erro lá de comunicação, que se tivesse essa conversa, né, entre o diretor e o tradutor, talvez isso podia ter sido evitado. Ou às vezes já chegou para mim, por exemplo, você trocou o nome do personagem que estava com a outra fala. Aí eu fui ver no meu arquivo e, na verdade, essa troca foi feita por quem marcou o loop do roteiro e tal. Então, eu acho que evitaria esses ruídos. Então, seria errado, tipo, você pode me passar o contato? Porque eu imagino que o diretor também não fale com todos os tradutores das coisas que eles dirigem, né? Então, eu queria saber se é legal pedir esse contato, se a gente pode ter esse contato com diretores e tal. Não só pode, como deve. Porque é bom você saber quem está dirigindo o seu projeto e se eles falarem, e você fala, vocês podem me dar o contato do diretor? E você entra em contato, oi, seu diretor, oi, fulano, oi, ciclano, aqui é o Will, estou traduzindo, eu que sou tradutor do projeto que você está dirigindo agora, e queria me disponibilizar, né, para qualquer dúvida que tenha, que venha a surgir, pode falar comigo a hora que você quiser, eu estou sempre à disposição e tudo mais. Por que não custa você resolver o problema? Porque é exatamente isso que acontece. Às vezes eles trocam, a culpa é sempre, a primeira culpa é a do tradutor. Depois é que eles vão peneirando, né? Aí você vai ver, a culpa está assim, está cheia. Imagina uma peneira cheia, cheia, cheia de caquinho, né? Tá cheio de feijão, mas está cheio de pedrinha, entendeu? Exato. Aquelas pedrinhas todas que estão ali, eles falam que é culpa do tradutor. Aí você vai peneirando, sabe? Até chegar no tradutor mesmo, já não tem nem pedrinha. Às vezes acontece. Justamente. Mas isso aí, André, acontece, tá? É a mesma coisa de livro, tradução literária. Você entrega a sua tradução, aí você não sabe como é que vai ser o resultado da tradução do livro, sabe? Eu até já fiz isso uma vez. Eu peguei um livro que eu traduzi aqui, peguei o livro e o meu texto. Eu até fiquei feliz porque não tinha, bem dizer, nada, troca nenhuma, não achei nenhuma troca assim. Mas deve ter outro que tem alguma troca. E a gente não tem ideia do que é trocado. Então, mexe no texto, sim. Né? A marcação de loops é aquela coisa. Por isso que eu falo, tradutor não é obrigado a fazer marcação de loops. A gente não faz essa marcação, gente. O tradutor não faz levantamento. Quem faz é o marcador. Ou o próprio diretor. No meu caso, eu mesmo faço. Porque eu gosto de rever. E mesmo assim eu erro, gente. Eu já traduzi um filme que eu traduzi, eu marquei, quando eu fui dirigir, eu encontrei erro. E eu ficava brincando, essa tradutora aqui é uma porcaria, vou te contar, sabe? Faz tanta merda, não é possível. E deu trabalheira dentro do estúdio, porque tinha uns personagens que foram ficando trocados, porque a gente pensava que começaram todos chineses. Aí uma hora eles estavam com o chapéu assim, assado, de repente eles trocavam de roupa.
Olha, foi uma trabalheira, mas aí ainda bem que tinha tempo para a gente resolver isso. Eu, junto com o técnico, eu falei, vamos resolver isso, vamos achar aqui, trocar tudo, porque ainda não, eles não tinham sido escalados ainda, né? Mas deu tempo. Então, isso pode acontecer. Graças a Deus aconteceu comigo, né? Agora, imagina se a tradução era minha. Imagina se fosse outro diretor. Eu ia matar, né? Me matar. Mas a gente não é obrigado a fazer divisão de loops, não, tá, gente? Mas, e detalhe, se você faz divisão de loop, você tem que cobrar mais caro por isso, porque o marcador recebe para fazer isso. Mas se você, entre aspas, tirou o trabalho do marcador, você também vai tirar o dinheiro dele, né? Você que vai receber, você não fez o trabalho dele. Então, cuidado, porque tem empresa que pergunta se você fez divisão de loops, se você faz, mas não querem te pagar mais, não. Tá? E outra coisa, cada um faz a divisão de loops de uma forma. Existe um critério? Existe, né? De 20 segundos até 20 segundos. A gente só vai aumentar esse loop por mais de 20 segundos se for o mesmo personagem que aparecer nos dois loops. Enfim, tem critérios e critérios dentro de uma divisão de loop, tá? Então, é claro que a gente tem que saber, tem que sacar, como assim, né? Tem que ter essa sacação ali na hora de fazer a divisão dos loops. E quem não tem essa experiência, simplesmente divide o texto, divide em 20 segundos e pronto, entendeu? Então, assim, diz que não, sabe? Fabiola, o valor a mais para a divisão de loops são R$3 por minuto, que é o que o marcador cobra. O marcador, para fazer um levantamento, quando eu digo levantamento, é colocar as minutagens que faltam das falas, tá? Porque tem que ter minutagem em todas as falas. Colocar a minutagem, fazer a divisão dos loops, fazer o levantamento do espelho, né? Colocar o nome do personagem, que aparece por ordem, né? Porque é por ordem de aparição, o número do loop que o personagem aparece, o total de loops que aquele personagem tem, né, para o dublador, para saber quanto que o dublador vai receber. Tudo isso você tem que fazer. E cobra-se, mais barato que se cobra aqui, eu sei, são R$3. Ou seja, você vai ter que receber mais R$3 por isso, se você for fazer. E dá trabalho, gente, porque eu levo 2 dias para fazer levantamento. Tá? E olha que eu faço a tradução e já vou fazendo a minutagem, mas para poder fazer o levantamento, eu gasto os 2 dias. É claro que lá vem eu puxando areia para o meu caminhão aqui, não, para a estrada, tá, gente? É claro que existe uma forma mais fácil de fazer levantamento, tá? Usando o Excel, tá? E a gente, vocês, quem quiser, tem o workshop da Luda na estrada, em que ela ensina a usar o Excel, tá? Ela também tem o subtitle, e agora ela vai até dar um workshop sobre o uso do Excel com o Word, tá? Uma coisa assim, vai ser muito interessante também. Enfim, coisinhas que a gente vai podendo aprender. Mas se achar necessário, tem gente que não vou mexer com isso, eu não vou fazer isso, não vou aprender. Mas sabe aquele levantamento que você tem que fazer? De colocar o nome dos personagens por ordem de aparição? Que você fica copiando um por um, olhando. Você pode fazer isso pelo Excel. O Excel te dá isso prontinho. Né? Por isso é que eu falo, quando você escreve o nome de um personagem, cuidado. Se você botar um espaço depois do nome do personagem, o Excel vai ler errado. Vai ler como personagem novo. Se você coloca, que no script vem, fulano, por exemplo, está ali assim, Andréia falando, normal. Aí bota no próximo fala, tem Andréia VO. Não. Tem que ser Andréia, o VO tem que ficar lá do outro lado, antes da fala. Tá? Leandra, o próximo workshop da Luda a gente já está anunciando na estrada. Vai ser dia 4. Tá? Nós já estamos anunciando para você poder fazer a pré-inscrição, mandando uma mensagem para a secretaria@cursoestrada.com.br. Dilma, vou aproveitar então aqui o ensejo. A Jéssica já perguntou isso algumas vezes. Se vai ter algum específico de dublagem, para a gente conhecer melhor o processo da dublagem, não da tradução para dublagem, sabe?
Eu já estou conversando com o diretor da Cinevídeo, conversei com ele ontem, que eu fui dublar. E eu estou de mandar para ele um e-mail, porque eu quero dar, esse semestre ainda, um curso de dublagem para tradutores, que faz muito tempo, a pandemia, né, me impediu, porque para isso tem que ser presencial. Então, eu vou oferecer esse curso. Esse curso é um workshop, na verdade, tá? É um workshop de dublagem para tradutores. Ou seja, você vai ter a experiência, vai sentir na pele o que é dublar. Tá? Não é? E entender quando eu falo, o dublador assiste, o dublador que interpreta assim e tal, o dublador precisa de ter lá no texto a reação, porque eu vou pegar, mostrar tradução de outras pessoas, né? Claro, não é a sua tradução que você vai estar ali, e você vai ficar ali na frente da bancada dublando. Tá? E geralmente é num sábado, de 9 da manhã às 6 da tarde, com 1 hora de almoço, e o local vai ser em Botafogo, tá? Na Rua da Matriz, número 30, na Cinevídeo. Isso eu já tenho tudo pronto. Agora, eu já sei, né? Eu já sei o endereço, eu não sei o local, o horário, tá? Mas eu ainda não sei qual sábado que vai ser. Tá? Eu tenho que ver ainda aí, porque tem que ver com a Cinevídeo, né? Eu dublei o Chuck. Eu dublei. Adorei dublar o Chuck. Mas sempre assim, coloca uma mulher que morre. Tadinho, o Chuck mata a freira, entendeu? A freira estava sabendo coisa demais, ele matou ela. Não dê spoiler de mãe. Pessoal, eu vou aproveitar, vou pegar a Ai, dei um palavra aqui para a spoiler. gente. Eu achei que... Não, já tem tempo. O Chuck já deve estar no ar, não? Já, até a segunda Desculpa. temporada. Obrigada, Tá, colega André, falou que minha tradução ficou boa do Chuck. Obrigada de coração. Eu queria falar uma coisa, gente, sobre a tradução dura. Infelizmente, a gente observa, às vezes, de vez em quando, surgem umas figuras que defendem até o uso de Google Tradutor para poder agilizar o nosso trabalho. E a gente percebe isso muito claramente quando eu digo a gente, é porque eu tenho esse privilégio de, às vezes, estar trabalhando com a Dilma, e eu não moro no Rio, mas eu vou ao Rio, a gente trabalha junto, minha mesinha está ali atrás dela, ali na minha cadeira, e eu tenho a oportunidade de ir a estúdio, de ver tudo isso que ela está falando ao vivo. Isso é um privilégio, né? Muitas vezes a gente não tem tempo para isso. E dá para ver muito claramente. Quando a tradução foi feita numa ferramenta automática, você olha e fala, isso não faz sentido. E o tempo que é perdido, o estúdio, gente, está pagando, foi o que a Dilma falou. O dublador está ali à disposição por um X período de tempo. Se o texto não faz sentido porque está duro, eles têm que, na hora, fazer assim com a cabeça. Aí fica uma tensão terrível, até o técnico de áudio tenta ajudar. Não é bem isso, sabe? Então, isso também faz com que a gente lute por melhores condições. Não aceitem quem quer dar R$4 a você, R$5 a você, porque você não usa Google Tradutor. Você é um profissional que vai dar o melhor script possível. Você merece ser remunerado por isso. Tá? Era só isso que eu queria falar. Não usem Google Tradutor na tradução audiovisual. Não funciona. Fica muito claro que se trata de uma tradução não humana. E isso queima você. Porque aí já fica aquele nomezinho, né, Gil? Lá no estúdio. Ih, não fica? Não pensem vocês, gente, que os diretores e os dubladores, eles boicotam, assim como eles boicotam, eles também indicam, tá, o tradutor. O diretor, ele pode até trabalhar com eu vou dizer, espera só um minutinho, gente. Eu mandei uma mensagem direta aqui, saiu só para a Regiane aqui. Falando só do curso da Luda, né? Alguém colocou o link ali do workshop da Luda, esse como usar Excel para facilitar a sua tradução. Esse já está gravado lá na Estrada, tá? No site da Estrada. Agora, a Luda vai dar um novo workshop, que eu acho que vai ser muito legal, porque vai juntar o Word com o Excel, tá? No dia 4. E se alguém tiver interesse, é só mandar para secretaria@cursoestrada.com.br dizendo que tem interesse em fazer esse workshop dela, para a gente poder abrir as inscrições que ainda não foram abertas. Tá?
Está chegando, né? Mas, enfim, voltando à questão dessa coisa da tradução dura que deve estar falando aí, né? Se você atrasa você é que começa tudo, gente, e você, com a sua tradução, a sua qualidade de tradução, você determina o fim do projeto. Tá? Essa é a sua responsabilidade. É muita responsabilidade para o tradutor de dublagem. Porque é o que eu falei, é um trabalho em equipe. Ele começa com o tradutor, mas ele envolve muita gente. Dependendo do projeto, tem, às vezes, 40 dubladores ali naquele projeto. 30 dubladores é o normal de ter, assim. Sabe? Porque a gente tem as dobras, né? São 100 personagens dentro do projeto, que a gente pode fazer dobras e conseguir dublador, né? Para fazer aqueles pequenininhos ali. A gente só faz dobra quando tem aquelas falas pequenininhas, os spikes que a gente cria, né? Tem que criar, tá? Tem vozerio, destacou uma fala, outra reclamação de diretor. Tá no vozerio, tem um destaque, tem um personagem que está se destacando, o tradutor não colocou um spike. O spike é quando você cria um personagem que não existe no script, mas é importante você colocar ele, destacar ele, sem puxar ele. E outra coisa também, o tradutor, os personagens estão ali naquele vozerio, naquele bafafá total, e você não sabe quem está falando o quê, ninguém está falando o quê e tal. Cria fala para eles. Porque, às vezes, tem tradutor que escreve assim, fulano, ali, né? Bota lá, Fabíola. Falta fala. Bota uma sugestão aí, caramba. Responsabilidade sua. Ou seja, fica assim, falta fala, ou dublador e diretor, cria qualquer coisa para ele aí, porque tem fala, tá? Não é assim. Ou copia do script. O personagem está falando na televisão, mas aí no script coloca assim, continua indistinto. O tradutor vai lá e escreve igualzinho, continua indistinto. Tá, mas ele continua. Justamente esse continua quer dizer, o tradutor, você pode fazer o favor de inventar mais falas para esse personagem até ele parar de falar? É importante. E tem gente que copia justamente do script. Faz a mesma coisa. Continua indistinto. Ah, valeu, hein? Maravilha. Sabe? Continua indistinto e agora? Sabe? É o que eu falo, é o famoso encher linguiça, tá? É encher linguiça mesmo, gente, porque você sabe, mas você sabe do assunto em si, né? Então, cria em cima daquilo. Às vezes pode acontecer, você pode criar glossário, é muito legal a gente fazer isso. Glossário, você pode criar assim, Word, né? Tipo, corrida de cavalos. Pega uma narração de corrida de cavalos e coloca ali, guarda dentro do Word e deixa ali. Porque se um dia aparecer uma outra corrida de cavalos, o que você vai fazer? Você vai só trocar alguns nomezinhos ali, mas copia e cola. Jogo de futebol americano, jogo de beisebol, basquete, futebol brasileiro, né, de futebol, tudo isso. Você pode criar, sabe, um arquivo só de narrações. Outra coisa que é muito difícil também, que é a questão de quando tem leilão. Gente, agradeço aí, tá? Virgínia está tendo aqui, quem tiver que ir embora, tá? Eu agradeço a presença, de coração. A gente também não vai demorar muito ainda, não. Então, voltando para a questão de narrações, né? Imagina leilão. Você cria uma narração, uma fala para leilão, e quando tiver o leilão, você só troca os objetos que vão ser leiloados. Você está leiloando animal, você está leiloando quadro, você está leiloando vaso, vai pela imagem e vai trocando, mas mantenha aquela ordem ali, porque às vezes não tem no script. Então, assim, Debs, eu vi ali que a Regiane fez uma pergunta. Isso, lá em cima, uma pergunta bastante pertinente. A pergunta que não quer calar. Se a tradução é um trabalho de tanta importância, por que insistem em pagar pouco para nós que estamos aqui nesta sessão informativa de SAP?
Porque insistem, porque é o que eu falei para vocês lá no começo, não cabe a nós, tradutores, caberia a nós, tradutores, termos um sindicato que fosse ativo realmente, né? Que fosse ativo, tivesse voz, falasse assim, a hora do tradutor é essa, e ponto final. Mas nós não temos. Já tive, quantas vezes eu já recebi sugestão de fazer assim, Dilma, cria um sindicato para gente. Eu falei, vocês estão querendo o quê? Vocês estão querendo que eu saia do mercado, né? Porque envolve, não envolve simplesmente a Dilma criar e todo mundo concordar com ela, eu impor as regras e falar, é isso aqui. Não, envolve advogado, envolve lei, criação, não sei o quê, papapá. Agora, eu acho assim, quando eu estivesse aposentando mesmo, assim, eu posso até pensar nesse assunto, mas vai ter que ter o advogado, né, para criar essa lei, porque eu já vou estar saindo mesmo, né, não vou mais estar traduzindo, podem me boicotar, porque eu estou dando adeus, entendeu? A isso. Aí sim, eu vou, né, tentar ver isso, sim. Falar assim, não, vamos criar um sindicato, né, a gente tem que ter uma tabela de pagamento. Porque nesse exato momento eu vou ser boicotada total, gente, eu vou ficar sem emprego se eu fizer isso. E é preciso um advogado que vá atrás, ver quais seriam, né, as cláusulas a serem seguidas, etc, etc. Então, não é uma coisa muito simples de se fazer. E é um comprometimento muito grande da minha parte. Por mais que eu tenha 1000 assinaturas aí a favor disso, vão ter aqueles que vão continuar fazendo do mesmo jeito. Ela quer, mas eu não vou deixar de trabalhar com, entendeu? Por isso, não. Eu tenho que continuar ganhando, eu tenho que comprar o pão de cada dia, né? Tatiana, pode falar. Pode abrir seu microfone. Oi, bom dia. Bom dia. Eu entendo isso, né? Mas eu ainda vou entrar no mercado, eu ainda estou me preparando, estudando para isso. E eu acho que simplesmente fazer o que você fez hoje mais cedo, de falar abertamente sobre os valores que o mercado tenta empurrar na gente. E o que você, como tradutora experiente e que já está aí no mercado há um tempo, considera o mínimo aceitável, eu acho que já é um grande serviço para aqueles que estão começando na carreira e que ficam muito perdidos. Eu fico sem saber, assim, quando eu for entrar, o que é o mínimo aceitável? O que é o mínimo para fazer um serviço bem feito? Porque eu acho que, mesmo quem está entrando no mercado, se está entrando bem preparado e sabe da qualidade do seu serviço, e a gente precisa só dessa dica de qual é o mínimo que a gente deve tentar negociar para poder não rebaixar assim, né, o valor do serviço no mercado e também ter uma remuneração que seja condizente com o nosso preparo, com o nosso investimento nos estudos, com a dedicação que a gente vai fazer à tradução. Então, eu acho que isso já é uma ótima ajuda, já ajuda bastante. Eu acho que assim, é um valor que eu dou aqui no caso, assim, é um mínimo aceitável hoje em dia, né? Porque já teve um mínimo menor, né? Um mínimo a 5. Mas a gente tem que ir aumentando um pouco. Por mais que a empresa não esteja aumentando, porque as empresas, no geral, elas ficam com o mesmo valor durante anos, anos e anos e anos. Tá? É o que eu falei, aumenta para o dublador, mas não aumenta para o tradutor. Né? Poderia, porque eu acho que se aumenta, a gente tendo um aumento assim de 50 centavos o minuto, 30 centavos o minuto, parece bobeira, mas já ajuda tanto, né? Porque nós também temos que dar notas fiscais. Né? E agora até se citar aqui a Damiana Rosa, que está batalhando, né? Ela entrou agora, foi a Brasília, para falar com, não sei se é deputado, enfim, com o político, para tentar colocar a tradução no MEI. Gente, já pensou que maravilha a tradução entrar no MEI? Porque tem gente que usa o MEI para dar a tradução, para dar a nota fiscal. Mas a tradução não está, da audiovisual principalmente, não está incluída no MEI. Então, isso pode ser complicado. A gente está no Simples, não está no MEI. Mas se ela conseguir, gente, vai ser um grande passo para todos os tradutores, não é só para o tradutor audiovisual, não. Né?
Aí é o que eu estou falando. Eu não tenho como, eu não vou procurar, né, um advogado, eu não vou fazer isso. Porque como é que eu vou, como eu vou dizer, é cavar a minha cova, a minha própria cova, fazer isso. Mas você tem que se dar ao respeito. E uma coisa muito importante também, você terminou o curso e pensa assim, mas Dilma, como é que eu vou praticar? Gente, a melhor dica é você pegar o conteúdo que eu forneço no curso, que já é uma coisa mais antiga, porque você encontra tudo na internet, dublado. Então, você faz a tradução e procura na internet dublado, assiste a dublagem e compara com a sua tradução. Ali você pode pensar, porque às vezes quem fez a tradução daquele projeto pode até ter errado, e você que fez certo. Tá? Porque o exemplo que você vai ter lá, dublado, não quer dizer que aquele tradutor que fez aquela tradução traduz melhor, ou traduziu melhor do que você, não. Ah, mas ele traduziu desse jeito, eu traduzi diferente e eu é que estou errado. Não. Às vezes pode ser ele que errou e você que sabia que está traduzindo certo. Mas você vai tendo uma prática, uma comparação, porque isso tudo te dá mais, sabe, você fica mais esperto, digamos assim. Né? E a questão é essa, né? Da gente sempre procurar fazer o melhor, praticando e tentar melhorar. Tá? Bom, alguém mais quer fazer uma pergunta? Porque estamos passando da hora aqui. Eu tinha colocado assim, um máximo de 2 horas, mas eu sei que todo mundo tem coisas a fazer, né? E se alguém quiser falar de alguma coisa, pode erguer a mão aí. Oi, Dilma. Oi. Então, uma coisa que eu vejo muito que tem prejudicado bastante, principalmente os tradutores aqui do eixo do Rio, é esse marketing muito pesado, né, e a venda ilusória, né, do mercado de tradução, né, falando que o tradutor para dublagem vai ganhar de 10 a 13 reais por minuto, e a gente sabe que não é a nossa realidade, né, e acaba formando pessoas que estão despreparadas e entram no mercado, aceitam receber muito menos, e a galera que já está realmente ali preparada, que já é profissional, que já traduz há muito tempo, acaba ficando sem mercado, porque vai perdendo para esse pessoal que vai aceitando receber menos, né? Isso é muito ruim. Esse marketing pesado e que é ilusório, vende uma ilusão. E aí fica essa galera aí formada sem conseguir, né, um trabalho adequado, né? Eu sempre falo que, Débora, a gente sempre fala que existem muitos cursos. Cuidado, é muito importante você ver o histórico do professor, ver a experiência do professor, realmente. Exatamente. Porque pode falar que já fez mundos e fundos, e, na verdade, esse mundos e fundos se resume em coisas pequenas, insignificantes, e vendem um sonho, porque é vender um sonho, gente. A realidade não é essa. Eu não estou aqui, eu não criei estrada para ficar criando tradutores, para ficar milionária e falando um monte de mentiras, entendeu? E tal. Você pode ganhar 12 reais o minuto? Pode. Vai depender da empresa e você ter a sorte de ter, né, trabalhar para aquela empresa. Você pode ganhar 4, 5, 6, 7, 8, 9. A média, na verdade, fica em 8,50, tá? Essa média. Mas é aquela coisa, ninguém vai ficar milionário. Você vai morrer de fome? Para você viver só de tradução para dublagem, sabe? Você vai ter que traduzir muito. E vai ter que ter um cliente que te pague mais, sabe? Ali, André falando que só tem um cliente que paga 10 minutos. Então, é claro que existe uma realidade por trás disso tudo. Eles falam assim, mas você está criando alunos o quê? Para ficar enganando todo mundo? Não, pelo contrário. A gente é bem sincera nesse ponto. Eu ajudo o máximo que eu posso. Quem já estudou comigo sabe disso, né? Que eu estou sempre ajudando, eu estou sempre indicando se tem algum teste, se tem alguma coisa e tudo mais. Eu acho isso importante,
Mas eu acho importante ter. E tem trabalho? Tem trabalho, sim, gente. Agora, tem gente que quer trabalhar para ganhar mais, fazendo justamente isso que Debs comentou. Vai para o Google Translator, faz uma tradução de porcaria e manda. Você está sujando o seu nome. Ah, não, mas assim eu vou ganhar mais, eu vou render, porque aí o Google me ajuda, então eu vou traduzindo, eu vou ganhar no volume. Não, e vai perdendo o nome. E vai ser boicotada, e pode esquecer. Dá para você viver bem? Eu digo assim, bem no sentido de ter... Não é para você ficar assim, fazendo viagens e comprando bolsas de marca. É isso, né? Mas dá para você viver, sim, de tradução. Muita gente vive de tradução. Agora tem que saber escolher. Agora eu não vou ficar vendendo, falar que você vai ganhar 10 mil reais por mês, sabe? Eu acho que eu posso ganhar 10 mil reais num mês fazendo tradução? Nossa, eu vou ter que traduzir muito, entendeu? Vou ter que traduzir muito e vou ter que ter bastante trabalho, né? E o meu trabalho vai ter que ser muito bom, porque para eu ganhar isso, as pessoas, para me mandarem mais trabalho, eu vou ter que fazer um trabalho muito bom, porque eles vão confiar em mim, é a minha qualidade. Agora, gente, trabalho de qualidade e tempo curto não combinam. Não vai dar certo. Se você tem pouco tempo, o seu trabalho não vai sair com a qualidade que sairia se você tivesse mais tempo. Isso é uma realidade. Não tem jeito. Tá bom, Dani, um beijo. Eu acho isso. Não é... você paga, por exemplo, faz o curso da estrada. Você está investindo, você está investindo o seu dinheiro, sabe? Então, o mínimo que eu posso fazer por você é te ensinar o que eu sei, criar um colega de trabalho, tá? Não é adversário. Você não estou aqui para competir. Você não está querendo fazer o meu curso para competir comigo, não, tá? Eu não quero competição. Agora, você vai encontrar 1000 pessoas vendendo ilusão. E no desespero tem muita gente que compra. Por quê? Porque está te prometendo mundos e fundos, sabe? Ou seja, você está comprando gato por lebre, porque você está ficando iludido, você está no desespero, aí você pega o último tostão que você tem e investe na ilusão. A sua desilusão é tão grande, desculpem o termo, mas é uma puta sacanagem fazer isso com a pessoa. E depois, é aquela coisa, nós aqui na estrada, eu, Débora, a gente procura sempre ter contato com os alunos, entendeu? Por quê? Porque é importante ter essa troca, até de conhecimento, tá, gente? De aprendizado. Você pode chegar, Dilma, eu fiz isso aqui e tal, foi muito legal, né? E nós ficamos muito felizes quando os alunos avisam que pegaram um trabalho legal. Teve um aluno da Debs que fez o primeiro cinema dele, legenda. É um orgulho muito grande para a gente. É impossível? Não, não é impossível. Está lá o ex-aluno da Debs que fez um cinema, o primeiro cinema dele. Tem aluno que pega projetos bons, excelentes, sabe? E fala para a gente, peguei o meu primeiro trabalho, fiz isso, fiz aquilo. Estão aí no mercado. Então, não depende só da gente, depende de você, né? Agora, eu não vou te enganar, tá? Chegar para você e vender essa ilusão de que você vai ficar rico, milionário, vai traduzir de onde você quiser. Tudo bem, mas o local de trabalho, você pode traduzir de onde você quiser, até na China, entendeu? No meio de uma ilha, não, porque não tem internet, a não ser que a ilha seja muito moderna. Mas você precisa de um local silencioso, para sua concentração. Você precisa de uma boa conexão com a internet. Você precisa de energia elétrica, porque vai chegar uma hora que se você quer trabalhar em laptop, para começar, a tradução audiovisual, né? Você ter só o laptop é mais complicado, porque o vídeo fica muito pequeno, as letras muito pequenas. O ideal é você ter uma tela maior. Mas você não vai ter uma tela maior trabalhando do lado da piscina, né? Aquele monte de gente ao redor de você gritando. Ah, eu estou de fone de ouvido. A desconcentração total. E você também não vai traduzir o que você gosta. Isso é uma outra ilusão. Aquele seu projeto, sei lá, filme, seja o que for, preferido, você não quer traduzir o seu filme preferido? Não. Se o seu filme é preferido, é porque já foi traduzido. Seja legenda, seja dublagem, ele já foi traduzido. Aquele você não vai traduzir.
Aí você pode até traduzir como exercício, né? Você consegue, tem coisas que você consegue o script na internet, tem sites de scripts, você pode fazer a tradução, comparar e ver, né, o que pode fazer isso. Agora, você não vai fazer o seu preferido. E detalhe, o tradutor audiovisual pega projetos dos mais variados possíveis, gente. Você pode pegar um filme de guerra, um filme sobre o nazismo, um filme científico, um filme de época, enfim, de tudo. Ai, mas eu não gosto de fogo. Também tem tradutor que tem pânico com fogo. Eu tenho uma ex-aluna, que é uma grande amiga minha, que ela falou, eu tenho pavor, estou traduzindo uma série de bombeiros, eu quase morro quando tem cena de fogo. Mas ela estava traduzindo. Entendeu? Então, é o que eu digo, você não vai traduzir tudo que você gosta. E não dá para escolher, tipo assim, não, olha, sinto muito, mas isso eu não faço porque eu não gosto de aranha. Eu não vou traduzir isso aqui porque aqui fala de religião e eu não gosto de, porque a minha religião não bate com... o que está aqui não é com a minha, não bate com a minha religião, sei lá, né, e tal, é contra a minha religião e tudo mais. Porque nessas horas você tem que ser totalmente neutro, seja religiosamente falando, seja gênero, né, falando de gênero, seja quem for, sabe? Você tem que aprender a lidar com tudo isso e aceitar tudo isso, porque vai cair de tudo na sua mão. Então, eu acho que traduzir o que a gente gosta, só o que a gente gosta, né, como está ali, seria realmente um sonho, né? Seria um sonho a gente poder escolher tudo, só aquilo que a gente gosta. Mas existem as compensações. Você vai traduzir o que você gosta, o que você não gosta, e vai ter coisa boa compensando a ruim, e assim a gente vai levando e vai aprendendo, né? E é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Obrigada por ter falado. A gente está acabando. Oi, Dilma. Oi. Oi, é Bruna. Tudo bom, Bruna? Tudo bem? Eu tinha uma pergunta para fazer em relação às traduções indiretas, porque, enfim, eu recebo eventualmente alguns trabalhos da Netflix, muitos em inglês, né, como é o normal, porque eu sou tradutora de inglês e espanhol, então nesses tudo bem. Mas já faz algum tempo que eles adotaram o inglês como uma língua pivô. E aí as produtoras nem avisam mais a gente. Fala que tem um projeto, mandam e já mandam, põem você no sistema e já colocam, às vezes, enfim, de línguas como línguas asiáticas, que são mais difíceis de fazer essa adaptação, porque, enfim, a língua é muito diferente, o script em inglês também não vem tão legal, muitas vezes. Você sente que aquela fala não foi tão bem traduzida porque não guardou as diferenças culturais, enfim. E eu senti muita dificuldade de conversar com os estúdios sobre isso, porque como a Netflix manda todo o material já traduzido para o inglês e adotou essa lógica de língua pivô, eu tive essa dificuldade. Hoje em dia eu tento não pegar esses projetos, eventualmente acontece, mas realmente eu não consegui negociar com nenhum dos estúdios que trabalham com a Netflix. Eu queria te perguntar se você sentiu essa diferença com a chegada tão forte da Netflix no mercado. Sim. Eu usava o inglês como essa língua pivô, porque realmente eu acho super importante negociar, porque realmente dá muito mais trabalho. Eu já argumentei, mas é difícil de... Para a Netflix, existe essa exceção aí na Netflix. Por quê? Porque a Netflix já existe algo como assim, um pacote fechado com o cliente, né? E a Netflix, como você trabalha dentro da plataforma, ele já tem para você, bem dizer, tudo montado. Você só tem que traduzir. Você não tem que digitar nome de personagem, você não tem que fazer timecode, você não tem que fazer nada, você só tem que traduzir. Às vezes você tem que incluir uma fala, né? Um spike, um vozeriozinho, uma coisinha assim. Então, acontece isso, tá, na Netflix. E aí fica elas por elas, porque você não tem que se preocupar tanto assim com o original em si. No caso, quando você traduz normal, vamos supor, no Word, você tem que se preocupar, sim, com tudo, né? Às vezes o timecode, às vezes as falas, né? A divisão das falas, enfim, você tem que digitar aquilo tudo ali. E se digita só a tradução, né? Tem uma facilidade, tá? A Netflix te dá essa facilidade, que já vi tudo dividido e tudo minutado. Você não precisa fazer levantamento, né? Digo espelho de tradução, você só traduz. As empresas pedem para você fazer espelho. Quando é no Word, você tem que fazer por ordem de aparição.
Pelo menos os Netflix que eu faço, eu não faço, eu só traduzo. Não, o meu tem que fazer os espelhos também. Mas esses aí são até o de menos. O que eu sinto, principalmente com línguas asiáticas, o meu argumento maior com eles era porque realmente dá um trabalho maior, porque, enfim, e até teve uma reunião da Netflix com o pessoal que traduz do coreano, e eu estava traduzindo algumas coisas coreanas na época, eu participei, que os scripts vêm muito maiores. Então, quando você está traduzindo alguma coisa do coreano, por exemplo, o personagem fala waka, 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 e aí você vai ver a fala é gigantesca, porque não foi possível para aquela pessoa traduzir aquela fala curta em poucas palavras. E eles até defenderam essa ideia, porque a gente não tem o menor conhecimento, e isso é até ruim para a própria tradução, né? Você distanciar tanto o tradutor da língua fonte que está sendo colocada ali. Mas a parte do lip sync é um desafio à parte, que dá realmente mais trabalho para adaptar, porque você traduz e é muito distante muitas vezes. Então, enfim, eu fiquei com essa dúvida porque eu fico um pouco com esse questionamento até hoje, quando eu pego, eventualmente, algum trabalho em outra língua indireta, para fazer essa tradução indireta, e eu fico um pouco com essa culpa até dentro vamos dizer assim, dos nossos como tradutores, da gente, de repente, está sendo... não está recebendo por um trabalho a mais que a gente tem de adaptação. É exploração, tá? Assim, é o que eu falei para você. Se não me pagar mais... também, né? Porque, enfim, eles já recebem um pacote fechado, como eles têm essa língua pivô, enfim, maior mercado. Mas eu acho que aí é responsabilidade do estúdio saber que existe. Por isso que eu falei, as empresas não sabem o que é tradução indireta. Muitos não sabem o que é tradução. Eu quantas vezes já tive que explicar o que é tradução indireta? Várias vezes. Aí eles falam assim, mas a gente não paga mais. Aí eu falo, eu não faço. Entendeu? Então, assim, tem que ser negociável, sim, mas a própria empresa tem que negociar. Mas o mercado está assim, sabe aquela guerra, né? Ainda tem esse lado das empresas, que é a guerra para conseguir cliente. Ter um cliente como a Netflix, para eles, não é legal, mas eu também tenho que oferecer para a Netflix um preço que eles vão querer me pagar. Porque se eles... eu posso cobrar mais caro, meu trabalho é melhor. Mas tem aquela outra empresa ali que cobra mais barato, às vezes não estão preocupados com tanta qualidade assim. Por isso que você vê tanta coisa, por exemplo, nas legendas, né, da Netflix. Você vê muita coisa ruim, né? E você vê também na própria dublagem, você às vezes tem que prestar muita atenção, sabe? Para isso tudo. A Patrícia está falando ali essa questão do que acontece, né? Que ela traduz do francês, e muitas vezes os filmes originais do francês, eles mandam com o script em inglês e passa para um tradutor de inglês. Mas não paga a mais. Não paga mais. Fica aquela coisa, tira do tradutor direto, basta para o indireto, mas fica na mesma... Entendeu? Fica na mesma. E é errado, gente. Por que não pega o tradutor do francês para fazer a tradução? Eu já vi colegas que faziam tradução. O filme era em espanhol, mas a empresa, o cliente queria que fossem tradutores do inglês para fazer a tradução, porque o script estava em inglês. Apesar de ter o script em espanhol também. Assim, coisa que a gente não entende, né? É uma parte administrativa, burocrática, que a gente não consegue entender. Mas essa questão da tradução indireta, é o que eu falei. Eu negocio. Se não me pagam mais, eu não faço. Por quê? Porque, na verdade, vai me dar muito mais trabalho, mas eu posso pegar uma tradução direta, vai vir uma tradução para mim, não vai faltar trabalho. A não ser que eu esteja muito tempo à toa na vida, precisando de dinheiro, e pintou só esse trabalho, não tem outro. Vai falar, vou fazer porque, né, estou precisando. Mas... Eu já peguei, é divertido também, somente os coreanos, eu gosto de particular. Uma questão boa que se aprende, uma coisa boa que se aprende na tradução indireta é a questão do isocronismo, isso pode ter certeza. Você trabalha muito o isocronismo, porque é justamente isso, no original está assim ou está assado, e você tem, o inglês está assim ou está assim, e você tem que saber aumentar ou diminuir, ou fazer com que a coisa caiba. Às vezes nem tem uma lógica, às vezes você pensa assim, então vai ser sempre maior. Aí não, a próxima fala não tem nada a ver. Não, e as pausas, que vocês colocam pausas onde você não sabe
Não, eles têm pausas muito pouco intuitivas, né? Então, principalmente quando eles têm falas longas, vão contar uma história. É um pesadelo, porque eles estão falando, vai, tum, para. Aí você fica toda hora trocando a ordem da fala, porque senão não vai ter as pausas, os respiros na hora certa. E assim, eu falo assim, igual como eu tenho um bom exemplo assim, da mesma forma que uma vez o meu ginecologista falou assim, um médico, para ser um bom médico, ele não pode terminar o curso dele e abrir uma clínica. Ele tem que trabalhar no hospital público primeiro. Porque no hospital público ele vai pegar todos os tipos de doenças para cuidar, né? Para tratar daquela pessoa doente. Ele vai pegar várias coisas. Ali ele vai adquirir experiência e ali ele vai poder decidir o que ele mais gosta. Né? É a mesma coisa com o tradutor. No caso, vamos pegar a tradução da dublagem. É legal, sim, você pegar experiência nesse sentido. Olha, você fazer realities, as traduções mais difíceis, os realities, pegar as traduções indiretas, te dão uma experiência. Se você vai ficando craque nisso, os outros filmes, quando você pegar o outro filme, você faz assim, ó. Vai ser muito mais rápido. Agora, é claro que tem essa injustiça de pagamento, mas isso a gente tem que ir mostrando para os clientes que tradução indireta é outro tipo, é outro nível de tradução, por assim dizer. Que tem que ter um acréscimo, que tem que ser valorizado o seu trabalho, porque dá mais trabalho, né? O meu gato está aqui em cima de mim. Deixa eu só ver o que colocou aqui. É aquela coisa, a exigência do cliente. Gente, tem clientes que exigem mais, tipo a Disney. Ela é muito exigente. Então, a Disney não fica com qualquer empresa de dublagem. Eles escolhem. Bem escolhido. São exigentes mesmo, até na tradução, na forma de dublar, tá? Eles exigem até a questão da dublagem. Mas... Não, eu quero dizer o seguinte, que enquanto houver um público que aceita um produto de baixa qualidade e clientes não dispostos a pagar mais do que o público exige, e como a maior parte dos produtos que estão chegando são de baixa qualidade, aquela elite de bons tradutores e de estúdios que exigem uma qualidade melhor vão acabar sucumbindo ao preço da média ali. Então, por isso que eu acho importante, isso que a senhora está defendendo, do pessoal se unir, lutar, justamente para garantir o prestígio que os bons tradutores merecem, né, que vão oferecer em contrapartida um produto de qualidade superior. Mas eu até comentei ali que não duvido nada que daqui a um tempo alguns estúdios, tipo alguns que tem na Argentina, por exemplo, vão começar a usar a inteligência artificial para fazer dublagem, vai ficar uma porcaria. Mas o nego vai falar, tá bom, não gastei nada, sabe? Então é muito importante essa questão de haver uma organização para garantir os direitos que eu acho que são mais do que devidos para os tradutores que trabalham bem, né? Eu acho que a inteligência artificial, apesar do que tem, eu acho bom, ela vai entrar, por enquanto, pelo menos por enquanto, já está entrando na questão do sincronismo, e eu acho isso maravilhoso, entendeu? De ter o sincronismo. Já tem até alguns exemplos, que a questão do sincronismo vai ficar tudo perfeito, sabe? Sim. Agora, primeiro, mas de qualquer maneira, ainda precisa de um tradutor. E outra coisa, precisa de um dublador, sim, porque precisa do uso da voz. A não ser que a inteligência artificial comece a copiar a mesma voz do ator original. Eu acho que vai ser uma coisa paulatina. A princípio, eles vão pegar um dublador que vai dar a entonação correta e aí colocar uma inteligência artificial que vai pegar aquela voz e transformar, por exemplo, na voz do Elvis Presley. Vão fazer um documentário sobre o Elvis, daí faz uma cena com a cara do Elvis gerada por inteligência artificial, a voz gerada ou pelo ator mesmo que sabe imitar, mas que não tem a voz perfeita, daí a inteligência artificial chega lá, dá uma modulada na voz e faz uma imitação perfeita. Vai começar assim e vai demorar até a inteligência artificial tomar completamente, quer dizer... Eu acho que tudo, né, Fernando? Eu acho que tudo no mundo... Né? A tecnologia substituiu quantas coisas nas próprias fábricas, né? A gente está até saindo do lugar, mas quantas pessoas perderam o emprego nas fábricas, porque hoje em dia tudo é feito por máquinas, não são mais manuais. Então, isso tudo é uma coisa que é a realidade da nossa vida. Não tem jeito. E é uma fase transitória, porque acaba aparecendo outras funções. Na verdade, quando aconteceu a Revolução Industrial, a princípio também tem gente quebrando fábrica e tal, mas a economia se ajustou e, na verdade, a quantidade de empregos e o salário pago pelos empregos com o tempo aumentou.
né? Então, assim, eu acho importante as pessoas irem se adaptando, e é nesse sentido que eu fiz meu comentário de que é bom os tradutores se organizarem e tal, para dar o valor merecido que eles acham que devem receber, né? Porque o mundo vai mudar, a gente não tem como evitar isso. Inclusive, o mercado vai variar muito, né? Cada vez mais. Não vai ficar só aquela coisa de nicho ou de elite, não. Você vai ter desde o mais ruinzinho, do mais simplesinho, que aí até esse pessoal que faz curso pela outra concorrente aí vai poder. Enquanto vai ter o pessoal de elite e tal, né? Então, eu estava assim, enaltecendo a iniciativa do pessoal se organizar e fazer alguma coisa para manter esse nível elevado aí, pelo menos para uma elite dos tradutores, né? Senão Com vai o tudo pro tempo, buraco. né? Eu digo o seguinte, o encontro que eu quis fazer aqui, na verdade, a minha intenção aqui, na verdade, nesse encontro, foi apenas assim esclarecer os pontos principais dentro da tradução em si, para você Certo. que é tradutor de dublagem, tá? Uhum. Melhorar, Exato. Não, melhore o seu perfeito. trabalho. É isso que é a minha intenção, que vocês Tá certo. abram os olhos, não importa se o valor é X, você não pode entregar uma tradução X correspondente a ela, porque foi mais barato, a tradução é pior. É mais caro, a minha tradução é pior. Não. Tá melhor não pegar. Sua tradução vai ter que ser sempre a melhor que você pode fazer, independente do preço. Então, Sim, isso é uma coisa que você tem que levar em concordo. conta sempre, tá, gente? Não entregue uma tradução ruim porque você ganhou menos. Não, a escolha foi sua, foi você que decidiu pegar o trabalho por aquele valor. Mas faça o trabalho não equivalente ao valor, mas sim equivalente à sua qualidade como tradutor. Isso que fica aqui. Bom, fica aqui o meu recado, tá? Nós temos que parar, né? As pessoas precisam sair. Fica aqui o meu recado, eu espero que vocês tenham aproveitado. Agradeço a presença de todos e qualquer coisa, vocês têm nossos contatos, tanto o meu quanto o da Débora, podem falar comigo à vontade, tá? No que eu puder ajudar, claro que eu ajudo. E um bom fim de semana para vocês, gente. Temos que ir, tá? Descansem quem puder descansar e vamos lá. Quem sabe uma próxima um dia, né? Fazer um outro encontro para a gente trocar mais ideias, tá bom? Muito Tchauzinho, obrigada. obrigado. Um beijo grande para todos vocês. Obrigada, Meus Dilma. queridos Saudades. também, Abração, gente. Estou muito obrigado. feliz de ver vocês. Assim, ver todos os meus pupilos queridos, entendeu? Obrigada, foi ótimo. Um Obrigada. beijo, Foi ótimo, gente. muito bom. Tchau. Beijo, tchau. Abração. Gente, se vierem Tchau. falar comigo, me chama de Debs, tá bom? Que eu prefiro, tá? Todo mundo me conhece de Debs, tá bom? Um beijo. Tá. Beijo, tchau. Abração. Tchau. Tchau, Mônica. Tchau, beijo. Tchau. Beijo. Tchau, Moniquinha! Beijo! Beijo, Moniquinha! Gente, muito obrigada. Tchau, Gabi. Beijo, grande, Gabi. a gente vê. Encerrando aqui, gente. Tá, gente. Obrigado, Dilma, Tchau. Debs. Até mais. Obrigadão. Tá? Bye, bye.